ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 10 de janeiro de 2025. E vamos ao destaque do dia: direitos no universo digital. Presidente Lula se reúne com ministros no Palácio do Planalto para discutir proteção dos direitos dos brasileiros nas redes sociais. E a Advocacia Geral da União notifica a empresa Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, para explicação de política contra notícias falsas. Pablo Mudim. E a Meta tem 72 horas para explicar qual será a política adotada para o Brasil. E você vai ouvir também agricultura familiar. Venda em balcão da Conab garantiu 112 mil toneladas de milho mais barato para pequenos produtores em 2024. Movimentação recorde que garante o insumo para a ração aos criadores de animais. E mais, salário mínimo. O novo valor para 2025 já está em vigor e ele impacta diretamente na vida de 59 milhões de brasileiros. O reajuste recai sobre salários e outros benefícios e se reflete também na economia. A gente explica como. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Após a empresa Meta anunciar o fim do mecanismo de checagem de informações, o governo tomou providências para proteger os usuários brasileiros e a soberania nacional. A Advocacia Geral da União enviou pedido de esclarecimentos para a Meta sobre o respeito às leis brasileiras e às mudanças anunciadas. A Meta controla as plataformas digitais Facebook, Instagram e WhatsApp. Dona do Facebook, WhatsApp e Instagram, a Meta surpreendeu o mundo essa semana. A empresa de tecnologia anunciou mudanças no tratamento de conteúdos postados nas plataformas digitais e o fim do programa de checagem de fatos. Medidas que geraram reações imediatas do governo brasileiro. Nessa sexta-feira, o presidente Lula reuniu ministros e secretários no Palácio do Planalto. A Advocacia Geral da União protocolou notificação extrajudicial e a Meta tem 72 horas para explicar qual será a política adotada para o Brasil. Para Jorge Messias, advogado-geral da União, a empresa precisa mostrar garantias de respeito à legislação e ao povo brasileiro. O Brasil tem uma legislação muito rigorosa na proteção de crianças e adolescentes, na proteção de populações vulneráveis, na proteção do ambiente de negócio e que nós não vamos permitir de forma alguma que essas redes transformem o ambiente numa carnificina ou barbárie digital. Na notificação apresentada pela AGU, o governo também cobra esclarecimento se existe algum novo canal de denúncias aos usuários e se a empresa vai apresentar um relatório de transparência sobre checagem de desinformação. A Meta encerrou o fact-checking, termo em inglês para verificação de fatos. Agora, a checagem do que é notícia falsa deverá ser feita pelos próprios usuários. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o presidente Lula foi claro ao dizer que não abrirá a mão da soberania do país e que toda e qualquer empresa, nacional ou multinacional, terá que respeitar o arcabouço legal e a justiça brasileira. Isso impacta de forma muito grande a sociedade brasileira. Impacta as crianças, quando se fala de conteúdo impróprio, de tráfico de crianças. Impacta a segurança pública, quando se trata de informações que dizem respeito à segurança das pessoas, a prática criminosa, tráfico humano e outros crimes. Rui Costa também adiantou que o governo vai criar um grupo de trabalho para debater o tema junto à sociedade, meios de comunicação e entidades que representam a comunicação no país. O assunto também foi pauta de conversa entre Lula e o presidente francês Emmanuel Macron por telefone nesta sexta-feira. Lula e Macron defenderam a liberdade de expressão e o combate às notícias falsas, preconceituosas e ofensas. Em viagem oficial à França, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, também debateu o tema com o ministro da Justiça francês. Reportagem Pablo Mundim. Brasil contra fake. Você ouviu por aí que as transferências por Pix começarão a ser pagas? Que o governo criou um imposto para isso? Essa mentira está circulando nas redes sociais e assustando muita gente, especialmente os micro e pequenos empreendedores que dependem dessa forma de pagamento para receber. Hoje, no nosso quadro Brasil contra fake, a gente esclarece que o governo não criou nenhum imposto e que o Pix não passará a ter nenhuma taxa adicional.
É falso que o governo federal tenha tributado o Pix. Também é falso que o cidadão vai ter que informar o que gasta e o que recebe pelo Pix para a Receita Federal. O secretário da Receita Federal do Brasil, Robinson Barreirinhas, explica como a medida simplifica a vida do contribuinte. São medidas para reduzir o trabalho do contribuinte, reduzir a dor de cabeça do contribuinte, reduzir as chances do bom contribuinte cair na malha fina da Receita Federal. Absolutamente nada muda para o cidadão. Não há qualquer cobrança, não há imposto sobre Pix, nada disso. O cidadão não precisa fazer nada, declarar nada, apenas seguir sua vida normalmente. O que nós fizemos, o que é verdade, é que a partir deste ano de 2025, nós modernizamos as declarações prestadas pelas instituições financeiras, abrangendo também novos meios de pagamento que surgiram nos últimos anos, como é o caso do Pix, das carteiras digitais, das carteiras operadas por instituições de pagamento. Essa iniciativa da Receita Federal, ela se soma a outras, como foi o fim dos recibos em papéis, fornecido pelos profissionais de saúde, que nós também implementamos a partir deste ano de 2025. Além do Pix, as novas regras também tratam de soluções como cartões de créditos vinculados a lojas e supermercados, ferramentas de transferências financeiras online, dentre outros serviços que trazem agilidade à vida das pessoas, mas que ainda precisavam de definições mais atualizadas. Vale lembrar que a nova regra respeita os sigilos bancário e fiscal dos brasileiros. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem George Marques. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. E a história sobre o imposto do Pix não é a única notícia falsa sobre economia que circula por aí. Hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre um vídeo com algumas delas e os prejuízos que elas trazem para o país e as pessoas. Imposto sobre Pix, mentira. Imposto sobre quem compra dólar, mentira. Imposto sobre quem tem um animal de estimação, mentira. Pessoal, vamos prestar atenção, está circulando uma fake news, prejudica o debate público, prejudica a política, prejudica a democracia. Essas coisas são mentirosas e às vezes eles misturam com uma coisa que é verdadeira para confundir a opinião pública. A única coisa verdadeira desse vídeo que está circulando é que, de fato, as empresas, os cassinos virtuais, chamadas bets, que são casas de apostas que lucram uma montanha de dinheiro, essas casas de apostas vão ter que pagar impostos devidos como qualquer outra empresa instalada no Brasil. Fora isso, é tudo falso. Pois é, e como o ministro disse, já estão valendo as novas regras para o mercado de apostas de cota fixa, as chamadas bets. As empresas do ramo só poderão funcionar mediante autorização. E deverão atender uma série de requisitos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro, segurança financeira e prática de jogo responsável. De algum tempo para cá, o termo bet, que em inglês significa aposta, se popularizou no Brasil. Em 2018, o setor se expandiu rapidamente com a legalização das apostas de cota fixa, mas sem regras bem definidas. Isso favoreceu o surgimento de plataformas irregulares e dificultou o monitoramento das transações financeiras. Para contornar esse cenário, o governo federal regulamentou o mercado de apostas e as novas regras já estão valendo. Para começar, apenas empresas autorizadas podem operar legalmente, como explica o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena. Não é qualquer empresa que pode prestar esse serviço. Ela tem que, primeiramente, se constituir como uma empresa brasileira, um endereço, que saibamos quem são os seus dirigentes. Essa empresa vem ao Ministério da Fazenda e aqui são avaliados diversos requisitos. Questões jurídicas, nós precisamos saber se essas empresas têm alguma pendência trabalhista, alguma pendência com o fisco. Além disso, ela precisa ter mecanismos de monitoramento e controle e, na hipótese de identificação de algum indício de lavagem de dinheiro, ela precisa notificar. Outras medidas que entraram em vigor este ano são a proibição de crédito para apostas e de bônus de entrada, a exigência de identificação dos apostadores por CPF e reconhecimento facial,
além do controle dos fluxos financeiros e de publicidade. De acordo com o secretário Regis Dudena, do Ministério da Fazenda, é preciso deixar claro o que é o mercado de apostas e quais são os seus limites. A aposta não é para menores de 18 anos, a aposta não é ambiente de criança e adolescente, então ele não pode ser participante numa publicidade desse tema. Além disso, nós temos restrições como não poder falsear o que a aposta efetivamente é. A aposta é uma forma de entretenimento, não é forma de ganhar dinheiro, não é forma de enriquecer. Desde outubro, quando começaram os bloqueios das plataformas ilegais, mais de 5.200 sites irregulares já foram retirados do ar pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Uma das principais operadoras de apostas esportivas do Brasil já implementa práticas reconhecidas internacionalmente para promover o jogo responsável. De acordo com o diretor da empresa, Felipe Fraga, a regulamentação garante benefícios aos usuários e também às empresas. Começando do depósito, a própria diversão nos jogos, nas apostas esportivas, até mesmo o momento do saque. Tudo isso segue protocolos de segurança, protocolos criteriosos e rígidos para a defesa do apostador. Isso permite para as empresas criar novas parcerias, fechar acordos com instituições que vão cuidar do apostador. O controle e a fiscalização das operações de bets serão realizados pela Secretaria de Prêmios e Apostas por meio de um sistema próprio. Assim, o Brasil passará a ser um dos poucos países do mundo a contar com um banco de dados centralizado, que receberá informações diárias sobre as atividades de apostas. Reportagem Luciana Colares de Holanda. O IPCA, Índice Oficial de Inflação do país, fechou o ano de 2024 acumulando alta de 4,83%. O resultado ficou 0,33 ponto percentual acima do teto da meta de inflação estabelecida pelo CMN, o Conselho Monetário Nacional. Segundo o IBGE, que faz a medição do IPCA, os maiores impactos sobre a inflação de 2024 vieram do grupo Alimentação e Bebidas, que acumulou alta de 7,69% em 12 meses. Já o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a inflação das famílias com renda de até 5 salários mínimos, fechou o ano em 4,77%. O novo salário mínimo de R$ 1.518 já está valendo. Esse novo valor obedece à política de valorização do mínimo adotada pelo governo, que garante um crescimento acima da inflação. E isso impacta diretamente na vida de 59 milhões de pessoas que recebem os salários ou outros benefícios calculados diretamente sobre o mínimo. E também na economia do país. Saiba como isso acontece na reportagem de Luana Karen. Moradora de Rio Branco, no Acre, Ercivânia Victor de Abreu trabalha há quase 10 anos como balconista em uma papelaria. Ela recebe um salário mínimo e tem conseguido se manter enquanto estuda. Ainda tem mais 2 pessoas que dependem praticamente de mim, então mais é a cesta básica, luz, mais a gente consegue dar uma equilibrada. Desde 1º de janeiro, o salário mínimo está em R$ 1.518, um aumento de 7,5% em relação aos R$ 1.412 que estavam em vigor no ano passado. A diferença de R$ 106 foi calculada levando em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, que foi de 4,84% entre dezembro de 2023 e novembro de 2024, com mais 2,5% do Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas pelo país. Desde 2023, foi retomada a Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo, que vai garantir reajustes acima da inflação, pelo menos até 2030, como destaca o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Todos os anos terá reajuste do salário mínimo acima da inflação, ou seja, terá ganho real como um compromisso muito importante
no processo de distribuição de renda. No Brasil, cerca de 59 milhões de pessoas têm rendimento ligado ao salário mínimo. O piso não afeta só a vida do trabalhador com carteira assinada ou de aposentados e pensionistas. Eduardo Galvão, professor de políticas públicas, explica que o mínimo também é atrelado a uma série de benefícios sociais, como o BPC, benefício de prestação continuada, o abono salarial e o seguro-desemprego. Isso acaba refletindo nessas políticas públicas e em muitas outras. Então, praticamente tudo que essas famílias recebem do salário mínimo vai diretamente para o comércio, em que gera mais emprego, gera mais receita local e por aí vai. Segundo Victor Pagani, diretor adjunto do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o aumento de R$ 106 vai injetar na economia este ano 81 bilhões e meio de reais. Ele gera um dinamismo econômico, gera crescimento da economia e, consequentemente, também um aumento da arrecadação tributária. De acordo com um estudo feito pelo DIEESE, o reajuste do mínimo deve aumentar a arrecadação do governo com impostos sobre consumo em quase 44 bilhões de reais. O estudo aponta ainda que o reajuste do salário mínimo contribui para reduzir as desigualdades salariais entre regiões do país, além de ter impacto positivo sobre os reajustes dos pisos salariais das diversas categorias de trabalhadores. Reportagem Luana Karen. Algumas doenças são chamadas de socialmente determinadas. Isso quer dizer que elas têm mais chance de acontecer em razão da situação social da pessoa infectada, em especial a pobreza. A tuberculose é uma dessas doenças, porque as condições de vida das pessoas mais pobres favorecem a infecção pela bactéria causadora da doença. Uma pesquisa realizada entre 2004 e 2015 e divulgada agora pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia apontou o papel do Bolsa Família na redução dos casos de tuberculose. A reportagem de Gabriela Noronha explica a relação entre o programa de transferência de renda e a melhora nas condições de saúde dos beneficiários. Segundo a pesquisa, o Bolsa Família foi responsável por uma redução de 41% na incidência e de 31% na mortalidade por tuberculose no Brasil no período de 2004 a 2015. Para o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, os resultados reforçam a importância do programa. O acesso à alimentação, à educação, à higiene, enfim, tudo isso tiveram contribuições importantes e tiveram impacto na redução de casos de tuberculose. É um passo importante a mais nos efeitos do programa Bolsa Família, positivo para a população. A tuberculose é uma infecção bacteriana correlacionada com a pobreza extrema. Isso porque a transmissão acontece por via respiratória e o bacilo de Koch, sua bactéria causadora, prospera em ambientes lotados e mal ventilados. A pesquisa mostra que com o dinheiro que a família recebe do programa, há uma melhora nas condições de moradia e as pessoas têm mais acesso a uma alimentação adequada. Isso fortalece o sistema imunológico e contribui para a prevenção e o tratamento da doença. O estudo mostra também que os efeitos do programa Bolsa Família são ainda mais evidentes entre as populações indígenas, onde houve uma queda de 63% na incidência de casos da doença e uma redução de 65% nas mortes, como explica a Priscila Gestal, pesquisadora e coautora da pesquisa. Elas têm características próprias de moradia que aumentam a transmissão da doença. Então, elas vivem aglomeradas, é a forma de vida delas, né? Então, a gente sabe que no Brasil são populações extremamente afetadas pela tuberculose, pelo adoecimento e pela morte, fora a dificuldade de acesso a serviços de saúde que eles têm, né? E péssima qualidade de alimentação e estigma, preconceito com relação a essa população. Para chegar aos números, o estudo utilizou dados do Cadastro Único e focou em brasileiros de baixa renda, ou seja, com renda per capita de até R$ 218 mensais. Entre as mais de 54 milhões de pessoas analisadas, cerca de 24 milhões eram beneficiários do Bolsa Família e quase 31 milhões não recebiam o benefício. O coordenador
coordenador do estudo e professor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, David Racela, destaca que a redução da pobreza é essencial para melhorar também outros índices como a mortalidade infantil e casos de mortes por HIV. Vamos analisar também a mortalidade infantil, sobretudo no extremamente pobre, tem efeitos incrivelmente altos, redução de hospitalizações, mortalidade materna, quase todas as doenças ligadas à pobreza melhoram drasticamente. Em 2023, no Brasil, foram notificados mais de 80 mil casos novos e mais de 5 mil mortes em decorrência da tuberculose. Tanto a prevenção quanto o diagnóstico e o tratamento da doença estão disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Além disso, o SUS também oferta a vacina BCG para proteger crianças das formas mais graves e disponibiliza tratamento preventivo para pessoas com maior risco de adoecimento. Reportagem Gabriela Noronha. A mesma pesquisa mostra ainda que na população negra beneficiada pelo Bolsa Família, a incidência da tuberculose caiu 58% e a mortalidade 69%. Em números gerais, a incidência de tuberculose reduziu 41% e a mortalidade apresentou uma queda de 31% nos 11 anos avaliados pelo estudo. Para pequenos criadores e para o consumidor final. O número de agricultores familiares que compram milho para ração animal por meio da Companhia Nacional de Abastecimento aumentou em 50% em apenas um ano. Em 2024, o programa de venda em balcão da Conab garantiu 112 mil toneladas de milho mais barato para os produtores. As vendas de milho para pequenos criadores por meio do programa Venda em Balcão da Companhia Nacional de Abastecimento atingiram o melhor resultado dos últimos 4 anos, chegando a quase 112 mil toneladas, um crescimento de 70% em relação ao comercializado em 2023. Cresceu também em 50% o número de clientes atendidos pelo programa. No ano passado, foram beneficiados mais de 11.800 criadores em todo o país. Os estados que apresentaram maior destaque para o crescimento de vendas foram Piauí, Ceará, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. A Rosilene Duarte de Lima, que mora em um assentamento da Reforma Agrária no Rio Grande do Norte, cria aves junto com o marido e o filho. E para alimentar as mais de 1.200 aves, só no ano passado, comprou 25 toneladas de milho. Rosilene fala das vantagens de comprar o milho no balcão da Conab. Primeiro, ganho é econômico, o valor abaixo do mercado, e a venda em balcão, por ser próximo, 50 quilômetros de onde eu moro, é viável nós pegarmos lá e trazermos para a fazenda. O programa Venda em Balcão fornece alimentação animal para pequenos criadores da agricultura familiar inseridos nas cadeias de produção de carnes, leite e ovos. O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, fala da importância do programa para a agricultura familiar e na produção de alimentos estratégicos para a cesta básica dos brasileiros. É uma ação que beneficia tanto o agricultor como os nossos consumidores. Oferta maior de produto saindo do campo é também as garantias de um preço justo para os consumidores. A empresa planeja ainda ampliar os pontos de vendas e oferecer outros produtos além do milho. Tem demandas para o farelo de soja, para o caroço do algodão, para o sorgo e outros produtos que são utilizados. Para este ano, a expectativa da Conab é que sejam comercializadas 131.400 toneladas de milho. Reportagem Cleide Lopes. A indústria naval e o setor portuário brasileiro encerraram 2024 com o melhor resultado em mais de uma década. O setor fechou o último ano com mais de 30 bilhões de reais aprovados para o financiamento de 430 novos projetos. Eles incluem a construção de embarcações, reparos, docagens, modernização de unidades existentes, ampliação de estaleiros e novas infraestruturas portuárias. Os recursos foram direcionados pelo Ministério de Portos e Aeroportos por meio do Fundo da Marinha Mercante. E
essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF rejeita a ação do PDT contra aumento da taxa básica de juros pelo Banco Central. STJ nega a prisão domiciliar a suspeito de lavar dinheiro do tráfico internacional. Após recomendação do MPF, Facebook e Instagram removem anúncios de venda ilegal de mercúrio. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal rejeita trâmite de ação do Partido Democrático Trabalhista contra a decisão do Banco Central de aumentar a taxa básica de juros. A Selic foi elevada para 12,25% na última reunião do Conselho de Política Monetária de 2024. Neto Costa. Na ação, o PDT alegava que a definição da taxa básica de juros não é uma questão exclusivamente técnica, porque tem impacto na atividade econômica e no desenvolvimento nacional, com o potencial de reduzir a capacidade de implementação de políticas públicas. Mas, ao analisar o caso, o ministro Edson Fachin explicou que não cabe ao STF estabelecer ou orientar parâmetros relacionados ao direcionamento da política fiscal e macroeconômica do país. Superior Tribunal de Justiça nega a prisão domiciliar a homem detido por lavagem de dinheiro. O suspeito foi alvo da Operação Terra Fértil, que buscava desarticular uma organização criminosa do tráfico internacional de drogas. Samanta Peçanha. O pedido de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica foi levado primeiro ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região. A defesa alegou razões humanitárias, como o fato de o investigado ter problemas de saúde e cuidar da mãe idosa e enferma. Mas a Corte Regional indeferiu a liminar por risco à ordem pública e às investigações. Ao analisar novo habeas corpus no caso, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, concluiu que ainda não é possível a Corte Superior examinar o processo, pois foi apreciado apenas o pedido de liminar em segunda instância, estando pendente o julgamento do mérito do habeas corpus. 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho condena a empresa por contratar homens no lugar de mulheres. A empregadora terá que pagar R$5 mil de indenização às profissionais que acionaram a Justiça. Larice de Paula. No total, 11 técnicas de enfermagem mulheres foram substituídas por 19 novos empregados homens. Na ação, a empresa explicou que o novo contrato de terceirização exigia a formação dos empregados, também como bombeiros civis, mas o curso foi oferecido somente para os homens. A 6ª turma do TST rejeitou o recurso da empregadora, por entender que houve discriminação de gênero. Após recomendação do Ministério Público Federal, Facebook e Instagram removem anúncios de venda ilegal de mercúrio. No documento, a Meta, empresa que controla as plataformas, também se comprometeu a fortalecer as políticas de uso das redes. Vanessa Pereira. A Meta informou que removeu os anúncios identificados e implementou mecanismos de monitoramento para prevenir a publicação de novos conteúdos relacionados à venda de mercúrio, substância usada no garimpo ilegal. A empresa informou também que irá melhorar as políticas de uso para prevenir explicitamente o anúncio de produtos que violem as leis ambientais ou de saúde. O MPF realizou uma ampla varredura nas plataformas e constatou que todos os anúncios foram removidos. Justiça Federal em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, reconhece direito de 2 mulheres ao auxílio reconstrução, após negativas em pedidos administrativos. As decisões determinaram o pagamento do benefício no prazo de 10 dias, atendendo a vítimas das enchentes de maio de 2024. Marcelo Della Libera. As autoras de 35 e 68 anos tiveram os pedidos rejeitados por irregularidades no cadastro e ausência de documentação exigida. O juiz considerou, no entanto, que elas cumpriam os critérios de vulnerabilidade e residiam em áreas atingidas, comprovado por faturas e relatórios da Defesa Civil. O magistrado destacou a importância do benefício para atender famílias afetadas por desastres. As sentenças ainda podem ser contestadas nas turmas recursais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Regina Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão aprova fim da progressão de pena para crime de homicídio qualificado. Senadora critica veto à indenização para vítimas do Zika vírus. Projeto cria política para incentivar fabricação nacional de motores. Boa noite. A senadora Mara Gabrilli pediu a derrubada do veto ao pagamento de indenização e pensão mensal às pessoas que nasceram com deficiência por causa do Zika vírus. A parlamentar diz que o valor de um apoio financeiro previsto em medida provisória já editada é insuficiente para bancar as despesas das famílias. Repórter Alexandre Campos. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, classificou de inacreditável o veto integral ao projeto dela, que assegurava o pagamento de uma indenização de R$50 mil e uma pensão mensal vitalícia às pessoas com deficiência permanente por causa do Zika vírus. O governo alegou que a proposta criaria despesa obrigatória de caráter continuado, benefício tributário e ainda ampliaria benefício da Seguridade Social sem a devida estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Mara Gabrilli afirmou que a decisão do Executivo não levou em conta a luta de uma década em favor de famílias que enfrentam dificuldades na criação de crianças que nasceram com deficiência por causa do contágio das mães. Segundo ela, o projeto era uma forma de reparar essa situação. A epidemia do Zika, ela não foi só uma tragédia natural. Ela foi um reflexo direto da negligência do Estado, da falta de saneamento básico. Após o veto, o presidente Lula editou uma medida provisória para o pagamento de uma indenização de R$60 mil à pessoa com deficiência em decorrência do Zika vírus. Mas, para Mara Gabrilli, o valor é insuficiente para bancar as despesas dessas famílias. Tanto o veto quanto a medida provisória ainda serão analisados pelos senadores e deputados federais. A Política Nacional de Economia Solidária agora é lei. A norma aprovada pelo Senado em 2019 pretende oferecer apoio e financiamento para empreendimentos sem fins lucrativos, como as cooperativas de agricultura familiar. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha. A nova legislação estabelece um marco legal para a economia solidária, um modelo de organização econômica baseado em princípios como cooperação, autogestão, sustentabilidade e solidariedade entre os participantes. A lei foi batizada de Paul Singer, em homenagem ao economista e sociólogo pioneiro no estudo desse modelo econômico, em que os próprios trabalhadores tomam decisões coletivas sobre como produzir, administrar, distribuir e compartilhar os resultados. Para o relator do projeto, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, a regulamentação vai fortalecer essa parcela da economia. O exemplo talvez mais popular, mais conhecido, são dos catadores. Nem sempre a inclusão produtiva vai se dar através do emprego formal. O empreendedorismo é uma forma de inclusão, a economia solidária é outra forma, as cooperativas. Segundo o governo, há mais de 20 mil empreendimentos de economia solidária, que empregam 1.400.000 trabalhadores. Além das cooperativas de agricultura familiar e de coleta e reciclagem, também são exemplos as cooperativas de créditos e bancos comunitários. Um novo projeto de lei do Senado busca criar uma política de incentivo à fabricação de motores nacionais. A proposta também foca na qualificação de mão de obra para o setor. Repórter Marina Dantas. A criação da Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores visa promover o desenvolvimento da indústria nacional, fortalecer a cadeia produtiva automotiva e reduzir a dependência de importações no país. A proposta prevê linhas de crédito específicas e parcerias público-privadas
para o financiamento das ações previstas. O projeto é de iniciativa do senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, que destacou o potencial que o país tem em relação à matéria-prima e tecnologia, mas que ainda não é explorado. Por que não estimulamos ainda a fabricação nacional de motores? Por um descuido, porque nós temos a tradição de cuidar da matéria-prima e não do valor agregado e da tecnologia. Isso é um passo para a tecnologia. A primeira comissão a analisar o projeto que cria a Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores será de Ciência, Tecnologia e Inovação. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o fim da progressão de regime para condenados por crimes como homicídio qualificado, prostituição, exploração de menores ou pornografia infantil. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta que acaba com a progressão do regime de cumprimento de pena para condenados por alguns crimes hediondos. Originalmente, a ideia do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, era vedar o benefício para os condenados por qualquer delito considerado hediondo, mas os senadores restringiram para os tipos penais relacionados à vida e à dignidade sexual. O senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, detalhou alguns desses crimes. Favorecimento de prostituição e de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, sequestro de menores de idade, delitos relacionados à pornografia infantil, tráfico de criança ou adolescente, genocídio e induzimento de auxílio por meio de internet e sacrifício de automutilação. Se não houver recurso para a votação no plenário, o projeto de lei seguirá para a Câmara dos Deputados. A atriz Fernanda Torres pode ser homenageada pelo Senado Federal pela conquista no Globo de Ouro. A artista foi a primeira brasileira a receber o prêmio por sua interpretação no filme Ainda Estou Aqui, dirigido pelo cineasta Walter Salles, que permanece em cartaz nos cinemas brasileiros. O requerimento da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, propõe um voto de aplauso que deve ser apreciado pelos senadores no início das atividades deste ano. Segundo a parlamentar, o objetivo não é apenas celebrar o prêmio inédito conquistado por Fernanda Torres, mas também a contribuição para a cultura nacional. Esse é um momento muito histórico para o nosso cinema e é muito bacana que o Senado, nesse momento, faça essa homenagem. Uma homenagem que não é apenas a essa grande atriz, a esse grande elenco, mas também ao cinema brasileiro, que é muito merecedor desse nosso reconhecimento. Mesmo em recesso parlamentar, o Congresso Nacional permanece aberto ao público durante o mês de janeiro, com visitações gratuitas e experiências imersivas. Repórter Paulo Barreira. Em janeiro, o número de visitantes ao Congresso Nacional aumenta em até 40%, principalmente por coincidir com as férias escolares. Durante o tour, eles conhecem o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, explorando os plenários do Senado e da Câmara, e ainda se deparam com o acervo artístico, que inclui obras de Burle Marx e de Cavalcante. Além disso, o Túnel do Tempo oferece uma experiência interativa sobre a história do Brasil, desde o Império até a Constituição de 1988. Uma das grandes atrações deste mês é o curta-metragem O Sonho de Abdias, exibido em realidade virtual, que conta a história do primeiro senador autodeclarado negro no Brasil. Fábio Duarte, coordenador de visitação do Senado, explica que a realidade virtual tem sido uma ferramenta valiosa para atrair o público e proporcionar uma compreensão mais profunda da história política do país. A realidade virtual é um recurso bastante interessante para atrair a atenção do visitante, porque ele se sente dentro da história. A gente entende que usar a realidade virtual para contar uma história tão importante ajuda na compreensão por parte do visitante dessa história. A visitação ao Congresso Nacional é gratuita e ocorre de forma integrada entre Senado e Câmara dos Deputados. Para saber mais, acesse congressonacional.leg.br. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. Você conhece o Zelo? Ele é o assistente virtual do Tribunal de Contas da União, que foi criado para facilitar o acesso aos serviços oferecidos pelo TCU.
A inteligência artificial interage com o cidadão por meio do WhatsApp e pelo aplicativo TCU Mobile. Atualmente, a ferramenta permite acessar a lista de candidatos à eleição que tiveram as contas julgadas irregulares pelo tribunal. Também é possível consultar documentos, verificar a situação de processos e emitir certidões, entre outras funcionalidades. Para acessar o Zelo, basta salvar o contato no telefone celular e iniciar a conversa no WhatsApp. O número é o 061 3527 2000. O aplicativo do TCU pode ser baixado em aparelhos iOS ou Android. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Comissão da Câmara amplia direitos para pessoas com neurofibromatose. Deputados defendem redução da jornada e valorização dos trabalhadores. Câmara avança na aprovação de proposta de suporte à educação popular. Boa noite. Comissão aprova a criação de programa federal de apoio à educação popular. A repórter Maria Neves tem mais informações sobre o funcionamento. Aprovado na Comissão de Educação, projeto do deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, institui o Programa Federal de Apoio à Educação Popular. Dentre as ações de incentivo previstas no texto, está a possibilidade de concessão de espaços e equipamentos em universidades e institutos federais para o funcionamento de cursos populares. A proposta também autoriza o poder público a oferecer transporte gratuito aos estudantes desses cursinhos. Ainda de acordo com o projeto, a concessão do espaço poderá ocorrer somente se não interferir no funcionamento regular da instituição de ensino superior. Os responsáveis pelos cursos populares terão de se responsabilizar pela manutenção da integridade dos equipamentos e espaços públicos. Limpeza e conservação também serão de responsabilidade dos organizadores das aulas sociais. Como explica Tarcísio Mota, os cursos sociais populares ou comunitários são aqueles organizados por iniciativa da sociedade civil, sem fins lucrativos e que oferecem ensino regular e gratuito. As finalidades são as mais diversas, como acrescenta o deputado. Muitas vezes cursos de pré-vestibular populares, cursos de pré-militar, cursos preparatórios. O que esse projeto faz? Ele abre a possibilidade de que o governo federal possa apoiar esse tipo de programa, muitas vezes com a cessão de uma sala de aula que está ociosa no horário noturno, a possibilidade de ter programas de assistência, ou seja, ele abre a possibilidade de que o governo crie um programa para apoiar esse tipo de cursos hoje, que são um complemento que muitas vezes é essencial para o estudante trabalhador que fez o ensino médio, que agora quer se preparar melhor para o Enem no ano seguinte. O projeto veda qualquer tipo de cobrança para permissão de uso e a cessão dos espaços aos cursinhos populares. Também autoriza o Poder Executivo a promover a formação e a capacitação de professores e tutores voluntários que ofereçam cursos sociais, populares ou comunitários. A proposta ainda determina que estudantes do ensino superior que trabalharem como voluntários nos cursos populares poderão contar as horas de aula como atividade curricular complementar ou estágio. Além disso, estabelece que alunos dos cursos populares terão isenção total do pagamento de taxas de inscrição em processos seletivos. O texto ainda será analisado pelas comissões de Previdência e Assistência Social, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Educação. O Congresso finalizou a votação da proposta que proíbe alunos de usarem telefone celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis em escolas públicas e privadas, inclusive no recreio e intervalo entre as aulas. Relator da matéria na Comissão de Educação, Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, ressalta que estudos já mostram os impactos negativos do uso excessivo de telas na saúde física e mental dos jovens. As crianças, por conta do grande tempo que passam hoje na frente de um
tablet, do celular, smartphone, na frente de um computador, estão mais estressadas, aumento da obesidade, casos de automutilação, suicídio. Teve até um caso de um jovem que ele, numa conversa com a inteligência artificial, ele se apaixonou pela mulher da inteligência artificial e ele tirou a própria vida em decorrência disso. Ou seja, a que ponto o ser humano está chegando. Diego Garcia alerta ainda para os problemas relacionados a jogos eletrônicos, como conflitos entre colegas e dívidas geradas em ambiente escolar. O deputado acha que o projeto pode transformar a escola em um ambiente mais seguro e saudável. Valdenor Pereira, do PT, discute a importância da criação de uma Universidade Federal do Sudoeste da Bahia para fomentar o desenvolvimento regional. Ele propõe transformar o campus da Universidade Federal da Bahia, já estabelecido em Vitória da Conquista, em uma universidade federal independente, expandindo sua estrutura e tornando a região um polo educacional. Consideramos importante que a universidade seja instalada na modalidade de multicamp, considerando tratar-se de uma vasta região. Vitória da Conquista polariza aproximadamente 2 milhões de habitantes, mais de 60 municípios e, portanto, a modalidade multicamp será a mais adequada para a instalação dessa universidade. O parlamentar também defende a ampliação da universidade para outros municípios da região, como Jequié, Brumado, Macaúbas e Itapetinga. Valdenor Pereira solicita o apoio dos colegas para viabilizar a criação da instituição de ensino superior, com o objetivo de beneficiar toda a população do sudoeste da Bahia. Saúde. Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, cita problemas na saúde suplementar no Brasil, principalmente o grande custo envolvido nos planos de saúde e sua comparação com o SUS. Ele afirma que enquanto o SUS gasta 150 bilhões de reais para atender 150 milhões de pessoas, a saúde suplementar gasta 250 milhões de reais para atender 50 milhões de pessoas. De acordo com Mário Eringer, a complexidade da cadeia de negócios é que contribui para o alto custo dos planos de saúde. Segundo ele, estão envolvidos fornecedores, administradoras, corretores, hospitais e médicos, o que torna o sistema muito mais caro do que se imagina. Hoje, o plano de saúde é muito caro, mas não é porque a saúde é tão cara, é porque a cadeia de negócios que envolve a saúde é muito maior do que se pensa. Portanto, não dá para tratar desse assunto de maneira displicente. Esse assunto precisa e deve ser tratado em mesas com múltiplos players, para fazer com que essas coisas aconteçam de maneira organizada e que a gente obtenha um resultado positivo. Infelizmente, todo mundo quer ganhar e ninguém quer perder. E nessa questão, não há possibilidade alguma de todos ganharem ou todos perderem. Então, a gente precisa de fazer um trabalho direto, importante e reduzir esse custo operacional. Comissão aprova a proposta que garante a quem tem neurofibromatose os mesmos direitos de quem tem deficiências físicas e intelectuais. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que equipara a neurofibromatose ou síndrome de von Recklinghausen às deficiências físicas e intelectuais para os efeitos jurídicos em todo o país. As neurofibromatoses são doenças genéticas. Existem 3 tipos e cada uma tem causas, efeitos e sintomas diferentes. Elas podem ocasionar tumores na pele e no sistema nervoso, problemas de crescimento e de aprendizagem, defeitos ósseos e uma série de outros danos à saúde. O texto aprovado assegura às pessoas com a síndrome os mesmos direitos, garantias e benefícios sociais das pessoas com deficiência física ou intelectual previstos na Constituição. A equiparação será condicionada à realização de avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar. O relator, deputado Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, defendeu que a proposta é inovadora. O projeto tenta combater preconceitos e garantir tratamento mais humanizado e especializado. O texto em si explica que as complicações da neurofibromatose, como tumores, dificuldades de aprendizado e limitações físicas, precisam de maior atenção das redes de saúde. Além disso, reconhece o sofrimento causado
pela desinformação e preconceitos enfrentados pelos portadores. A proposta que equipara a neurofibromatose às deficiências físicas e intelectuais para os efeitos jurídicos em todo o país ainda depende do aval do plenário da Câmara antes de ser encaminhada à sanção. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes. Desenvolvimento Regional. Joséildo Ramos, do PT da Bahia, comemora a entrada em vigor da lei que garante a tarifa social de água e esgoto às famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico ou beneficiárias do BPC. O deputado lembra que a lei, que vai permitir o desconto de 50% nas tarifas dos serviços para 29 milhões de famílias, resulta de um projeto aprovado no Congresso. A tarifa social já é uma realidade há muito tempo entre nós, mas nem todos os municípios, nem todos os estados e a própria federação não tinha regulamento formal sobre este direito. Portanto, esse PL tratou de maneira muito efetiva o direito da pessoa. Lá é preciso que o rendimento per capita da família seja de meio salário mínimo e que, não sendo assim, haja alguém vinculado ao BPC na sua família. Portanto, é no extrato mais vulnerável da nossa sociedade. Então, todas as áreas, todas as regiões do país passam a ter essa importante atitude da Câmara e do Senado. Para Joséildo Ramos, no entanto, a lei deve garantir também aos povos originários que moram distantes dos centros urbanos o acesso aos serviços de saneamento. Segundo seus cálculos, o impacto financeiro vai ser mínimo e, em contrapartida, o país vai estar cada vez mais próximo da universalização do direito básico à água potável. Denise Pessoa, do PT, faz um balanço das conquistas durante os primeiros 2 anos de seu mandato, mencionando a destinação de mais de 300 milhões de reais em emendas ao Rio Grande do Sul. A deputada salienta que os valores beneficiaram áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura local. A deputada também conta que os recursos foram destinados à ampliação de leitos no Sistema Único de Saúde, à criação de uma universidade federal em Caxias do Sul, além das obras de infraestrutura, como o financiamento do aeroporto de Vila Oliva, na Serra Gaúcha. Esses recursos fortaleceram áreas como saúde, educação, segurança, proteção às mulheres e crianças, agricultura, infraestrutura, cultura, esporte e lazer. Na infraestrutura, articulamos a liberação de 270 milhões para o aeroporto de Vila Oliva, conectando a Serra ao mundo. E obras do PAC que estão trazendo segurança, que vão trazer mais segurança e qualidade de vida, com investimentos em drenagem, saúde e habitação. Foram muitas conquistas durante esses 2 anos de trabalho. Seguiremos lutando pelo Rio Grande do Sul. Meio Ambiente. Para Átila Lira, do PP do Piauí, a transformação do projeto que institui o Programa Mobilidade Verde e Inovação, o Programa Mover, em lei, foi uma grande vitória do Congresso em benefício da indústria nacional, com foco na produção de carros híbridos e elétricos, respondendo à demanda de sustentabilidade. O Brasil já foi um dos maiores exportadores e produtores de veículos do mundo, então é importante que a gente dê esse novo padrão regulatório, essa nova política pública institucional, através do MOVER, Programa de Mobilidade Verde, para que a gente possa viabilizar. A indústria automobilística já planeja investimento nos próximos 5 anos de 130 bilhões de reais. Isso é uma indústria de um segmento forte que gera milhares de empregos no nosso país. Então, isso é muito importante porque a nossa indústria automobilística, que já foi tão valorizada, que gerou tanto emprego e renda no país, ela estava com um parque industrial ocioso. Então, com essa lei, ela volta a virar competitiva e, se Deus quiser, voltaremos a criar muito mais empregos nesse setor tão importante para o nosso país. Relator da matéria na Câmara, Átila Lira, acredita que toda a cadeia de produção vai ser aquecida. Ele informa a previsão de incentivos e isenções fiscais, bem como a possível chegada de investimentos externos com a instalação de novas fábricas e laboratórios, promovendo a produção e a competitividade brasileira. Trabalho. Em meio ao agravamento da crise climática, Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, ressalta a importância de valorizar os profissionais essenciais no combate a incêndios e na recuperação de áreas devastadas, especialmente os brigadistas florestais. É importante reconhecer uma categoria tão necessária para o Brasil, que foi os brigadistas. Você sabia que os brigadistas ganham somente R$ 46 por dia? E por isso, nós protocolamos um importante projeto de lei que trata do reconhecimento dessa categoria
tão necessária, não somente para apagar fogo, mas sobretudo para a reconstrução. Célia Chacriabá também defende uma proposta para incluir na Constituição direitos à natureza semelhantes aos que são conferidos aos seres humanos. Segundo a deputada, a medida, que já foi regulamentada em 10 países, propõe que ecossistemas como Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica e Pantanal sejam reconhecidos como sujeitos de direito. Vicentinho, do PT de São Paulo, defende a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Ele foi relator da proposta das 40 horas semanais, ainda não discutida no plenário, e opina que o excesso de trabalho prejudica a saúde do trabalhador, razão pela qual países latinos optaram por essa carga horária, enquanto na Europa a carga laboral é de 36 horas semanais. A Organização Internacional do Trabalho, na sua Convenção 47, já diz que qualquer jornada superior às 40 horas semanais fará mal à saúde do trabalhador. Eu sei o que significa isso, primeiro porque já trabalhei em jornadas assim, quando operário na Mercedes-Benz, mas convivendo agora, acompanhando inclusive a minha filha no hospital, pernoitando, eu vi que jornada cruel, é um imenso sofrimento. Vicentinho lembra que a última redução na jornada de trabalho ocorreu em 1988. Ele apoia as propostas em tramitação no Congresso para reduzir a carga horária, bem como o fim da escala de 6 dias trabalhados para 1 de descanso. Então é hora de se cuidar da família, da saúde e da dignidade do trabalhador. Por isso estou aqui defendendo o fim dessa jornada para garantir respeito. O homem não pode ser instrumento escravizado. A mulher também não. Por isso, dignidade sempre. Economia. Como coordenador da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, exalta os programas Desenrola Pequenos Negócios. O deputado explica que a iniciativa busca limpar o nome do segmento que mais emprega no Brasil. Esse programa está sendo tão exitoso e ele continua sendo executado junto às instituições financeiras, que já garantiu mais de 100 mil microempresas, empresas de pequeno porte e empreendedores individuais que conseguiram renegociar suas dívidas, limpar seus nomes, num total de 6 bilhões de dívidas que foram renegociadas. Por que isso é importante? Porque quem mais gera emprego no Brasil é o pequeno empreendedor. E esses que estavam inadimplentes limparam seus nomes por meio do programa Desenrola, e hoje voltaram a crescer e a gerar empregos no Brasil. Helder Salomão também menciona o programa Acredita, que tem o objetivo de oferecer crédito aos pequenos empreendedores. O parlamentar considera que essas ações do governo, que tiveram o apoio da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, ajudam a impulsionar o crescimento e a geração de empregos no Brasil. Agricultura. Luiz Nishimori, do PSD do Paraná, avalia a atuação da Frente Parlamentar da Agropecuária e da Comissão de Agricultura no ano de 2024, no enfrentamento de desafios como as questões climáticas, invasões de terras e a insegurança provocada por elas. Diante das questões de perdas ocasionadas pelas mudanças climáticas, apresentei ao MAPA uma solicitação de ajuda emergencial aos nossos produtores. Com muito diálogo, conseguimos a aprovação do marco temporal para garantir a segurança jurídica e o direito de propriedade, e avançamos também no debate a punições mais severas diante das invasores de terras. O Brasil é o maior supermercado do planeta, mas precisamos defender este segmento. Para Luiz Nishimori, trabalhar pela agricultura significa garantir a pujança e o potencial do agronegócio nacional, um dos motores da economia brasileira e o setor em que o país mais se destaca no cenário mundial. Segurança Pública. Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, acusa o governo federal de depreciar a atividade policial e de promover retrocesso na segurança pública. O parlamentar analisa que ações isoladas de policiais não podem ser exploradas de forma exagerada em detrimento de toda a corporação. A polícia militar, em especial, é a última barreira entre a sociedade e o caos. E nós não podemos tratar a atividade policial dessa maneira. Sempre querendo criminalizar, sempre colocando o policial como suspeito em qualquer ação,
Nós temos que valorizar essa atividade e respeitar esses profissionais que sacrificam a própria vida na sua profissão. Júnior Amaral também defende maior respaldo jurídico aos agentes das forças policiais, uma pauta que, segundo ele, é prioridade na Comissão de Segurança Pública desde 2019. Para o deputado, o fim da impunidade passa pela valorização das carreiras policiais. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite e bom final de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.